Boa noite e bem-vindo ao Jornal da MBC TV. Acompanhe a seguir as principais notícias que marcam a atualidade nacional. Moçambique é apontado pelo relatório da Iniciativa de Medição dos Direitos Humanos como um dos países com pior desempenho na África subsaariana em matéria de direitos civis, políticos e sociais. O documento destaca um cenário marcado por restrições às liberdades fundamentais, fragilidades no exercício da liberdade de expressão, reunião e associação, bem como baixos níveis de acesso a direitos básicos como trabalho, educação e saúde. Moçambique volta a estar no centro das preocupações internacionais em matéria de direitos humanos, depois de novos dados apontarem para um desempenho classificado como mau em várias liberdades fundamentais e direitos sociais. Um relatório da Iniciativa de Mediação dos Direitos Humanos revela que o país ocupa a segunda posição entre os piores desempenhos em direitos humanos na África subsaariana, ficando apenas acima de Eswatini. Com uma pontuação global de 3,6 em 10 no indicador de liberdades civis e políticas, o estudo indica que a esmagadora maioria dos cidadãos moçambicanos não beneficia plenamente de direitos como liberdade de expressão, reunião, associação e participação política. Segundo a mesma avaliação, todos os indicadores analisados situam Moçambique na faixa de mau desempenho, apontando preocupações persistentes quanto ao funcionamento das instituições e à proteção efetiva das liberdades fundamentais. O relatório acrescenta ainda que defensores de direitos humanos, jornalistas, pessoas com determinadas afiliações políticas e cidadãos detidos ou acusados de crimes estão entre os grupos mais expostos a riscos de violação de direitos no país. No campo dos direitos sociais e económicos, a situação também é considerada crítica. O país apresenta uma pontuação global de 66,4%, classificada como muito má, com destaque para o direito ao trabalho, que registra apenas 15,5%. Este valor coloca o país como o segundo pior desempenho entre 156 países avaliados, apenas acima da República Democrática do Congo. Já a Unicef manifesta preocupação com o recrutamento de crianças por grupos armados em Cabo Delgado e defende a necessidade urgente de encontrar soluções eficazes para travar o fenômeno, num contexto em que o conflito continua a expor menores à violência e a violações dos seus direitos. Há quase uma década que o terrorismo em Cabo Delgado continua a deixar um rastro de mortes, destruição e deslocação de milhares de famílias. Mas, entre as consequências mais preocupantes do conflito, está o impacto sobre as crianças, algumas das quais acabam vulneráveis ao recrutamento e utilização por grupos armados. Para prevenir e responder a esta violação dos direitos da criança, a Unicef aproveitou as celebrações do Dia da Mão Vermelha para reforçar o apelo à união de forças na proteção dos menores afetados por conflitos armados. Reforçar nosso compromisso à prevenção das violações graves e especialmente a prevenção de recrutamento e uso de crianças em conflitos armados. Presente em Moçambique há mais de 5 décadas, a Unicef revelou que em Cabo Delgado está a implementar programas de gestão de casos destinados a identificar, acompanhar e reintegrar crianças afetadas pelo recrutamento e pela violência associada ao terrorismo. Trabalhamos junto com o governo e parceiros da sociedade civil na área de proteção da criança, mas também em educação, saúde, WASH, que é água e saneamento,
e apoiamos. Para reforçar esta resposta, a gestora de proteção da criança da Unicef em Cabo Delgado, Alexandra Lucasiewicz, destacou a importância da cooperação entre o governo, organizações da sociedade civil e estruturas comunitárias na proteção das crianças em situação de vulnerabilidade. Sim, muitos. Estamos a trabalhar no nível comunitário. Trabalhamos com comitês de proteção da criança e integramos as crianças de novo à escola. Temos programas de educação acelerada, Learning to Earning, que é aprender para ganhar, e também de rastreamento familiar e reunificação, mas temos um número de crianças que foram reunificadas com suas famílias. As declarações foram prestadas à margem das celebrações do Dia da Mão Vermelha, assinalado este ano sob Lima. Proteger as crianças afetadas pelos conflitos armados em Moçambique, uma iniciativa que pretende sensibilizar a sociedade para a necessidade de garantir proteção integral às crianças vítimas da violência. Ainda sobre o conflito na região norte do país, o político Miguel Caima diz que o terrorismo em Cabo Delgado está associado a fatores como o analfabetismo e a falta de conhecimento, defendendo que o combate ao fenômeno deve passar pelo reforço do investimento na educação, ciência e tecnologia. Quando faltam sensivelmente 4 meses para completar 8 anos desde o início dos ataques terroristas em Cabo Delgado, continuam as reflexões em torno das causas e possíveis soluções para o conflito que já provocou milhares de deslocados e vítimas mortais. Desta vez, o político Miguel Caima considera que a persistência do terrorismo na região norte do país está relacionada com fatores sociais, entre eles o analfabetismo e a falta de conhecimento, defendendo que estes aspectos aumentam a vulnerabilidade das comunidades. Assim como para a guerra dos 16 anos, que dizimou o nosso país, que matou muita gente e destruiu muitas infraestruturas, olho para essas coisas todas como consequências do analfabetismo e da ignorância. Falta de conhecimento. Porque se nós perguntarmos, por exemplo, a pessoa que está lá em Cabo Delgado a dirigir o terrorismo, o que é que essa pessoa está a pensar? O que é que esta pessoa está a querer? Portanto, é a ignorância que está nessa pessoa, nessas pessoas. Segundo Caima, a resposta ao problema deve incluir o fortalecimento do domínio da ciência e da técnica em Moçambique, como forma de enfrentar as causas profundas do conflito e promover o desenvolvimento. Nós temos que lutar muito para promovermos a educação no nosso país, promovermos o conhecimento no nosso país, promovermos o domínio da ciência e da técnica no nosso país. Se conseguirmos vencer a luta nessas áreas, nós não teremos mais terrorismo, não teremos mais as guerras, não teremos. Porque estaremos a vencer o subdesenvolvimento, como era o conceito de Samora Machel. O político defende ainda que o investimento no setor da educação deve ser uma prioridade estratégica para reduzir fragilidades sociais e criar novas oportunidades para as comunidades afetadas. É onde nós temos que investir mais. É onde nós temos que empreender maiores esforços, mais atenção. Mas pronto, as nossas condições diversas no país, mas também nós não somos um país isolado. Aquilo que nos liga com os outros países não nos ajuda nada para mudarmos dessas mentalidades. Miguel Caima
que já exerceu as funções de Ministro da Cultura entre 1999 e 2024, embaixador de Moçambique em Portugal e Cuba e diretor do Museu Nacional de Arte, fez estas declarações no programa Moçambique 50 anos da MPC-TV, que vai ao ar este sábado logo após o Jornal da Noite. É um programa a não perder. Mudamos de assunto para dizer que Moçambique assinalou 51 anos de independência com uma reflexão sobre os avanços alcançados e os desafios que permanecem por resolver. O político e acadêmico Alberto Ferreira reconhece progressos ao longo deste período, com destaque para a expansão da rede sanitária e o fortalecimento das instituições do Estado. Contudo, considera que os resultados ficaram aquém das expectativas, sobretudo no que diz respeito à independência econômica e à melhoria das condições de vida da população. Já o deputado Juliano Picardo apresenta uma visão mais crítica, afirmando não identificar avanços significativos desde a independência e mostra-se cético quanto à capacidade do diálogo nacional inclusivo de produzir mudanças concretas. A data 25 de junho foi marcada por um debate especial no programa Especial Informação da MPC-TV, que reuniu 3 painelistas para uma reflexão sobre o percurso de Moçambique ao longo dos 51 anos de independência nacional. Durante o debate, Alberto Ferreira e Juliano Picardo reconheceram os progressos registrados pelo país desde 1975, mas divergiram na avaliação do impacto dessas conquistas. Para Alberto Ferreira, houve avanços importantes, embora insuficientes, para garantir uma verdadeira independência econômica e melhores condições de vida para os moçambicanos. Ao longo desse tempo, nós podemos também mencionar algumas questões de grande valor. A institucionalização e, digamos assim, uma massificação da educação, a massificação, digamos, também da rede sanitária e, portanto, algo positivo foi. Mas temos que lamentar, naturalmente, que durante 50 anos os nossos passos não foram significativos quanto à independência, sobretudo econômica. Ficamos com a política e esquecemos que não se faz política sem gente, sem fome, sem gente, sem educação, sem saúde, sem medicamentos, sem estradas e seguramos-nos pura e simplesmente naquilo que é a nossa independência política. Questionado sobre a possibilidade de Moçambique ser considerado um Estado falhado, Alberto Ferreira rejeitou essa classificação, defendendo que o país ainda possui instituições funcionais e capacidade de superar os desafios existentes. Não é falhado. É um país provado. E estão sendo provados também os dirigentes, estão sendo provados também as instituições. Isso significa que temos que nos reinventar para dar significado à independência. Por sua vez, o deputado Juliano Picardo adoptou uma posição mais crítica, afirmando não ter grandes expectativas em relação ao diálogo nacional inclusivo, por considerar que os processos anteriores não produziram resultados concretos. Tenho as minhas reservas, porque eu já participei também, já vivenciei diversos diálogos. E esses diálogos tinham como objetivo os mesmos assuntos que estamos a abordar hoje, no atual exercício. O que difere é a composição, são as pessoas, porque passaram já cerca de 30 anos neste percurso de democracia. Portanto, Alguns perderam a vida. Portanto, o diálogo nacional inclusivo é uma réplica daquilo que foram as negociações. Foi sempre a estratégia do regime. Quando o regime se revela encurralado em uma situação, ele inventa o diálogo. Foi sempre assim. Até hoje. Por isso que se dão ao luxo de afirmar de que nós vamos governar Moçambique até o surgimento do novo Cristo. Os painelistas defenderam que, apesar dos avanços registrados em diferentes áreas, Moçambique continua a enfrentar desafios estruturais que exigem respostas mais eficazes para transformar as conquistas da independência em melhores condições de vida para a população.
Moçambique tem muito a aprender com a experiência do Catar na exploração de recursos estratégicos e está aberto ao estabelecimento de parcerias com aquele país do Médio Oriente. A posição foi defendida esta quarta-feira em Doha pela presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, durante um encontro de cortesia com o presidente do Conselho da Shura do Catar, Hassan bin Abdallah Al Ghani. À margem da Conferência da União Parlamentar dos Estados-membros da Organização da Cooperação Islâmica, realizada na semana passada em Baku, no Azerbaijão, a presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, manteve um encontro de trabalho com o presidente do Conselho da Shura do Catar, Hassan bin Abdul Al Ghani. No âmbito da diplomacia parlamentar, Talapa destacou o interesse de Moçambique em aprofundar a cooperação bilateral com o Catar, sobretudo na área da exploração de recursos estratégicos, onde considera que o país do Médio Oriente possui uma experiência relevante. Hoje, o Catar é um parceiro estratégico de Moçambique na região do Médio Oriente. Moçambique e Catar têm excelentes relações políticas e diplomáticas. Os dois países cooperam em setores estratégicos como energia, agricultura, infraestrutura, saúde e educação. Então, é nossa expectativa que esta cooperação continue a fortalecer-se de modo a abranger outras áreas de interesse mútuo entre os dois países. Moçambique tem muito a aprender da experiência do Catar na exploração de recursos minerais estratégicos e, nesse sentido, o país está aberto na formação de parcerias entre Moçambique e o Catar. A chefe do parlamento moçambicano defendeu que os dois órgãos legislativos devem reforçar a cooperação, tendo em conta o papel dos parlamentos na criação de condições para o desenvolvimento econômico e social dos países. Margarida Talapa apelou ainda à mobilização de investimentos para Moçambique. Pensamos nós que, ao nível dos dois parlamentos, devemos ter uma articulação e cooperação bilateral, troca de delegações. Queremos, através de si, Sr. Presidente, solicitar o apoio do Catar na mobilização de investidores ou investimentos para o nosso país e informar que Moçambique é um país estável neste momento. Tem uma Assembleia que é um parlamento unicameral, tem 250 deputados. Por sua vez, o presidente do Conselho da Shura do Catar, Hassan bin Abdul Al Ghani, destacou que os parlamentos devem assumir um papel ativo na promoção da segurança, estabilidade e bem-estar das populações. الجميع يشهد على عجز النظام الدولي الآن عن وقف الحروب وإيقاف الاعتداءات والحروب بين الدول. النظام الدولي الحالي والمجتمع الدولي عاجز الآن عن حفظ الأمن والسلم الدولي. احنا كبرلمانيين يجب أن يكون لنا دور في هذا الموضوع. O encontro entre os representantes parlamentares dos dois países insere-se nos esforços de reforço das relações bilaterais e de partilha de experiências para impulsionar o desenvolvimento sustentável. E assim chegamos ao fim da primeira parte do Jornal da Noite. Observamos a seguir um curtíssimo intervalo, voltamos já. E como é que o Dr. Mkaima olha para o nosso país, né? A questão dos desafios, a começar mesmo por essa questão do terrorismo em Cabo Delgado? Olho para a guerra hoje do terrorismo em Cabo Delgado, assim como para a guerra dos 16 anos que dizimou o nosso país, que matou muita gente e destruiu muitas infraestruturas. Olho para essas coisas todas como consequências do analfabetismo e da ignorância.
Nós temos que lutar muito para promovermos a educação no nosso país, promovermos o conhecimento no nosso país, promovermos o domínio da ciência e da técnica no nosso país. Nós, infelizmente, trouxemos mentalidades do passado que não nos ajudam em nada para vencermos esta letargia de olharmos a cultura como algo sem utilidade. E o nosso país, porque nasceu da luta da libertação nacional, da guerra, da colonização. Então, é muito difícil para a gente se encontrar o ponto de convergência profunda quanto à questão da democracia. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play, a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Missão da BVM SA: promover o crescimento competitivo do mercado secundário centralizado de valores mobiliários em benefício da economia moçambicana. Regressamos à segunda parte do Jornal da Noite. O padre Novais Amado, apontado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal como um dos suspeitos no assassinato do bispo da Diocese de Quilimane, Dom Osório Sitora, já tinha exercido estas funções naquela diocese. Naquela diocese, assim que é, Dom Osório Sitora Afonso já tinha dirigido inteiramente a diocese durante 2 anos, assumindo a gestão administrativa e financeira após a saída de Dom Hilário da Cruz. Segundo uma investigação publicada pelo jornal Savana, Novais Amado permaneceu à frente da diocese de Quilimane entre agosto de 2023 a agosto de 2025, altura em que foi substituído por Dom Osório Sitora. 4 dias antes da morte do bispo, o padre terá sido exonerado das funções na sequência de uma sindicância que, segundo o jornal, revelou alegados escândalos financeiros e outros problemas internos na instituição religiosa. Para além dos 3 elementos apresentados pelo CERNIC no dia 11 de junho como suspeitos detidos no âmbito das investigações sobre a morte do bispo da Diocese de Quilimane, Dom Osório Sitora, nomeadamente um padre
um guarda e um jardineiro, o jornal Savana revela a existência de outros atores que poderão estar ligados aos conflitos internos que antecederam o assassinato. Na edição desta sexta-feira, 26 de junho, o Savana publicou uma investigação com o título Os Bastidores do Assassinato do Bispo de Quilimane, onde aponta que a morte de Dom Osório poderá estar relacionada com disputas internas na Diocese de Quilimane. De acordo com o jornal, ao contrário da informação inicial que indicava que o assassinato teria ocorrido na madrugada de sábado, 5 de junho, os dados apurados pelo Savana apontam que os autores do crime terão entrado na residência episcopal por volta das 23 horas na noite anterior. Entretanto, o corpo do bispo só foi encontrado cerca das 5 horas da manhã pelas irmãs diocesanas. O jornal refere ainda que nenhum dos 3 padres que se encontravam na residência naquela noite terá apercebido do sucedido. Segundo o Savana, na noite do crime, o guarda e o jardineiro da residência episcopal, ambos apontados como suspeitos, estiveram a consumir bebidas alcoólicas alegadamente disponibilizadas pelo padre Novaes Amado. O jornal escreve que nos últimos tempos o padre suspeito passava mais tempo fora da diocese, envolvido em atividades privadas que, segundo a publicação, seriam incompatíveis com as normas da Igreja Católica. O Savana refere igualmente alegações sobre a sua vida pessoal, incluindo a existência de 2 companheiras. Ainda de acordo com a investigação do jornal, o ambiente interno na Diocese de Quilimane já era marcado por conflitos antes da chegada de Dom Osório Sitora. O Savana escreve que Dom Hilário da Cruz Massinga, antecessor do padre Novaes Amado, terá deixado a diocese após enfrentar divergências com alguns membros da igreja, sobretudo padres e irmãs oriundos da Zambésia, acusados pelo jornal de estarem envolvidos em disputas relacionadas com o património da Igreja Católica. O Savana refere, por exemplo, o caso de uma irmã que terá assumido o controle de uma escola pertencente à diocese, anteriormente denominada Colégio Nossa Senhora da Visitação, que passou a chamar-se Escola Goivos Turmalina, atualmente com ensino da 1ª à 12ª classe. A publicação acrescenta que a mesma religiosa terá ficado com outros imóveis da igreja, colocando-os em nome de familiares. O jornal menciona ainda o caso de uma outra irmã, de nome Idalina, que teria assumido a gestão da Rádio Nova Paz, também pertencente à Diocese de Quilimane. Segundo o Savana, as 2 religiosas teriam sido excomungadas por Dom Hilário Massinga, que ordenou a sua saída da Casa Nossa Senhora da Visitação, propriedade da Diocese, decisão que não teria sido cumprida. Uma delas viria posteriormente a ser levada ao Tribunal Judicial da província da Zambésia por iniciativa de Dom Osório Sitora, por alegados crimes de abuso de confiança e furto. Com a saída de Dom Hilário Massinga, o padre Novaes Amado assumiu internamente a liderança da Diocese de Quilimane, ficando responsável pela administração financeira e administrativa da instituição até agosto de 2025, quando Dom Osório Sitora tomou posse. O Savana escreve que durante o período em que esteve à frente da Diocese, Novaes Amado acumulou bens considerados incompatíveis com os rendimentos da função que exercia, apontando a construção de imóveis na cidade de Quilimane, aquisição de viaturas de luxo, construção de guest houses e realização de viagens privadas. Pouco antes da sua morte, segundo o Savana, Dom Osório Sitora ordenou uma sindicância interna que terá identificado vários problemas financeiros na diocese, alegadamente envolvendo o padre Novaes Amado. A investigação teria igualmente revelado a existência de um padre acusado de pedofilia, que acabou suspenso das funções. Na sequência dessas medidas, o Savana refere que Dom Osório exonerou todo o elenco da Curia Diocesana de Quilimane, anteriormente liderado por Novaes Amado, e nomeou novos responsáveis para conduzir a estrutura da diocese. Os novos membros da Curia Diocesana deveriam tomar posse no dia 6 de junho, data em que foi anunciada a morte do bispo.
O Savana concluiu que, durante a missa do corpo presente, a mensagem da família de Dom Osório Sitora destacou a convicção de que o assassinato do bispo poderá estar relacionado com conflitos internos de natureza ética e regional no seio da Igreja Católica local. Este é um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta. Hoje é sábado, temos a opinião de Elísio Macamo. O sociólogo diz que a convenção da Anamola não apresentou um projeto político claro como alternativa da governação. Veja a seguir a opinião do professor Elísio Macamo. Boa noite, estimados telespectadores. A primeira Convenção Nacional do Anamola foi um momento histórico. Um partido novo realizou o seu congresso, elegeu a sua liderança e demonstrou capacidade de mobilização. Contudo, a importância da convenção reside também no que ela revelou sobre o estado da política moçambicana. Um dos aspectos mais curiosos para mim foi a composição dos convidados internacionais, com a presença de figuras que dificilmente partilhariam o mesmo programa político. Um intelectual africano conhecido pelas suas denúncias da corrupção e pela sua crítica contundente do Ocidente, um líder da oposição ugandesa, cuja trajetória se confunde com a resistência a um regime autoritário, e um representante de um partido liberal europeu. Não é fácil encontrar uma visão comum do Estado, da economia ou da sociedade que une estas figuras, a não ser a oposição a quem exerce o poder. Ao que tudo indica, o elemento agregador da nova força política parece ser menos uma concepção comum do país e mais uma experiência comum de oposição. Isso não constitui necessariamente um defeito, mas há problemas quando a oposição se torna identidade e a identidade substitui a política. Os discursos da Convenção deixaram a impressão de que o principal recurso mobilizador é a experiência da injustiça. Tanto falou-se da perseguição e da alegada violência, o que é legítimo, mas que tipo de sistema político se pretende construir? Ouvi e li pouco sobre isso. Esta ausência é importante porque o país não precisa apenas de uma nova força política, mas sobretudo de uma nova política. Uma nova força política pode substituir os autores existentes. Uma nova política transforma as regras do jogo e a qualidade das instituições e a forma de organizar a vida coletiva. Então, o que vou dizer agora pode até irritar alguns simpatizantes do Anamola, e a intensidade dessa irritação vai confirmar precisamente o problema que importa discutir. Qualquer reserva em relação ao partido tende a ser interpretada como defesa da Frelimo. Qualquer crítica tende a ser recebida como hostilidade. A reação emocional precede a reflexão política. Mas durante anos criticou-se a Frelimo por reduzir a política à fidelidade emocional, por interpretar divergências como deslealidade, por responder à crítica como se ela fosse uma ameaça existencial. Então, se a alternativa é reproduzir esses mecanismos afetivos, ainda que ao serviço de uma causa diferente, estaremos perante uma mudança de atores, não perante uma transformação da política. Mas seria um erro concluir que a responsabilidade por esta situação pertence apenas ao Anamola. A Frelimo parece cada vez mais incapaz de compreender a natureza do desafio que enfrenta. E tudo indica que continua a interpretar a crise atual como um problema de comunicação, propaganda ou disputa narrativa. Age como se a principal questão fosse neutralizar críticas e defender a sua imagem política. Contudo, o problema central é outro. O maior desafio da Frelimo não é derrotar o Anamola, mas sim reconstruir a confiança política. A ideia de que a legitimidade política depende sobretudo do desempenho econômico é problemática, porque quando a confiança pública se deteriora, até os sucessos são recebidos com suspeita. As realizações são interpretadas através do cinismo acumulado ao longo dos anos. Então, isso significa que a questão central é política. A sobrevivência do sistema político moçambicano depende menos da capacidade de produzir resultados e mais da capacidade de reconstruir credibilidade.
Este ponto é importante porque existe uma tentação crescente de reduzir a política à gestão das emoções coletivas. A oposição descobre que a indignação mobiliza. O poder descobre que a defesa permanente também mobiliza. Ambos passam a disputar o mesmo terreno afetivo. E o resultado é uma competição intensa, mas cada vez menos política. O problema da Frelimo não é o mesmo problema do Anamola. A Frelimo sofre do desgaste do poder e da erosão da confiança. O Anamola enfrenta um desafio diferente de ainda não ter demonstrado que consegue transformar energia moral em projeto político. Mas ambos se encontram diante da mesma exigência histórica de contribuir para a reconstrução da política como uma atividade de organização da vida coletiva. O país precisa de mudança, mas mudança não é uma teoria política, é apenas uma condição política. A pergunta verdadeiramente importante continua por responder. A mudança para quê? Através de que instituições e em nome de que ideia de cidadania? A Convenção da Anamola não respondeu a esta pergunta, que a Frelimo, aliás, continua sem conseguir ouvir. Ou por outra, eles vão ganhar batalhas políticas importantes, enquanto o país continua à procura da política que lhe falta. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E assim fizemos o Jornal da Noite. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos despedimos com promessas de cá voltarmos numa próxima oportunidade. Boa noite e tenha um bom fim de semana. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.